antes de você conhecer o Senhor, você já tinha alguma base de fé desde a tua infância? Como era? Na minha família, eu cresci... Meu pai, ele era cristão, mas eu não sei o que aconteceu com o meu pai na infância dele. Ele foi criado num colégio de padre. Ele passou a vida inteira no colégio de padre. Foi com 7 anos e saiu para estudar para a universidade, né? Ele morava lá? Ele morava no internato? interior de Goiás. Aí tinha um colégio de padre mais no interior, divisa com Mato Grosso. Então, ele era cristão, mas não gostava da igreja. Ele tinha um trauma de igreja. Para meu pai, para uma igreja era muito difícil. Tanto é que os casamentos, a gente, que era convidado, a gente ficava na porta, dentro do carro, esperando para ir para a festa, porque a gente nem entrava. E do outro lado da minha mãe, tinha uma base cristã. Eu ia para a escola sabatina, eu aprendia sobre as historinhas de Jesus, então eu aprendia a orar. Através da minha avó e da minha bisavó, eu vi o semblante de Cristo nela. Então era um divisor de água, sabe, assim. Na parte da minha mãe, muito cristão, e da parte do meu pai era uma família mais promíscua, onde tudo era liberado, onde os meus avós, meu avô, meu bisavô vem de uma promiscuidade muito grande. Então era normal para a família do meu pai falar de promiscuidade no café da manhã, no almoço, na janta, e achar isso engraçado. Meu avô ter várias mulheres fora do casamento, e abrir isso para os netos, e era assim, na minha lembrança era algo normal, sabe? Do meu avô ter outras mulheres, do meu avô ter muita prostituição no era meio. Tipo, coisa de homem. Coisa de homem, é normal, ele é assim. E a cidade que eu morava no interior de Goiás, em Mineiros, meu avô era muito famoso nessa parte, de ser um homem promíscuo, mulherengo. Eu ia pra escola e... encontrei seu avô lá não sei aonde, com um monte de mulher na mesa. Então, era algo assim, digamos, natural na família do meu pai. Mas na família da minha mãe, não. Só que os meus irmãos, eles batizaram muito cedo. E eu fui pro caminho mais largo, mais fácil, que não tinha tanta regra, que não podia tudo, né? Siga o seu coração, né? Então, assim... Na família, eu fui para a família do meu pai, eu fui pelos caminhos largos, né? E você tinha uma rebeldia assim na sua adolescência ou não? Não, eu não tinha a rebeldia. Eu era muito focada. Eu queria jogar basquete. Desde pequenininha eu queria participar de campeonato de basquete, esporte. Então eu fui jogar basquete. Eu era muito determinada a isso. Joguei basquete profissional, até onde eu queria sair da minha cidade pequenininha. Então eu achei que o basquete abriria muitas portas e realmente eu joguei na seleção goiana, depois fui para Paulista, depois fui para Catarinense. E quando eu voltei para Goiás, meus pais estavam se separando. Minha mãe foi casada 30 anos de casamento, mas meu pai era muito promíscuo também. Porque eu acredito que sem perceber, a gente vai achando aquilo ali natural, né? A base que ele teve do seu pai era assim. Meu pai, ele é um excelente pai, mas ele era promíscuo. Então era também normal na minha casa saber dos rolos do meu pai por fora do casamento. E você via o sofrimento da sua mãe ou a sua mãe aceitava? Não, eu vi o sofrimento da minha mãe, eu vi o sofrimento da minha avó. Era normal eu chegar na casa da minha avó, ela tá chorando. Ou minha mãe chorando. Então, assim, o meu lar foi um lar disfuncional, sabe? Um lar bem disfuncional. De brigas, muita briga. Meu pai bebia muito. Então, teve brigas da minha mãe, às vezes, meu pai bater na minha mãe. E de eu entrar na frente para separar. Minha mãe pegar uma arma para matar o meu pai. E eu falar, por favor, não bata meu pai, não. É o único que eu tenho, né? E na frente, meus irmãos vendo aquilo. Então, assim... Era um lar disfuncional, mas isso não me afetou tanto emocionalmente, nem nada. Eu acho que eu consegui lidar muito bem do jeito que vivia ali.
Quando eles se separaram, Karina, o meu Você pai... foi morar com quem? Eu estava em Goiânia. Eu fui morar... eu saí de casa muito cedo, com 16 anos, para jogar basquete. E quando eu voltei, eu já voltei para Goiânia, para fazer a faculdade. E minha mãe já estava separando do meu pai. A gente foi morar todo mundo junto lá. Meu pai ficou na minha cidade, no interior de Goiás. E ali, meu pai, ele tinha fazendas, ele tinha posses, mas ele começou a não mandar dinheiro pra gente, não mandar dinheiro pra minha mãe. Eu lembro que assim, era R$20 para pegar ônibus pra faculdade, para tirar xerox, para comer, e a minha faculdade era integral. Então, assim, era difícil. Às vezes eu andava muito para chegar na universidade porque eu não tinha dinheiro de voltar. Era uma maneira de punir sua mãe, talvez, assim, né? Que ela que quis separar. Então, nisso aí eu tava andando no shopping e um olheiro me viu e me chamou para ser modelo. E aí eu entrei na carreira de modelo para conseguir... Assim, eu era jovem, né? Eu tinha 18, 19, 20 anos, mais ou menos. Né? Então, para eu conseguir, às vezes, sair, comprar roupa, viver, né? Assim, de uma maneira melhor. Né? Então, aí eu resolvi ser modelo. E fui para a carreira de modelo. Então, eu conciliava a faculdade de veterinária com modelo. Com capa de revista, vídeo, TV... outdoors, campanhas publicitárias, enfim, tudo que tinha, eu estava ali. E aí tomou uma proporção um pouco grande em Goiás, que chegou a um ponto que tinha vários outdoors na cidade, capa de revista. E o mundo da fama, você veio dele, você sabe que que mexe com o nosso ego, né? Mexe bastante, porque ali você tá vendo você ali, você é paparicada, você tem ingresso você tem entrada para festas, para convite, para várias coisas, né? Então, era esse meio. E você se sentia como quando começou a ser vista de forma diferente? Isso mexia assim com a sua vaidade? Ou de certa forma você lembrava, né, de quem você era, de como foi para você? Mexia, assim, na questão de comparação. Porque todas as vezes que a gente ia fazer uma campanha publicitária, eu não sei se hoje, por conta dessas modelos curves, né, que tem mas na minha época era uma comparação muito grande de falar, você tá gorda, você tem que emagrecer, e por mais que... O padrão estético, o padrão estético muito... Se você não emagrecer, você não pega trabalho. E quando eu ganhei o concurso de Miss Goiás, aí ficou bem mais forte isso. Eu emagreci hoje, 25 quilos a menos, e eu ainda me sentia gorda perante o espelho. Então, era muita comparação, né? E isso mexe um pouco com a autoestima, você nunca tá bem o suficiente, aí você vai para cirurgia plástica, para pôr silicone, para fazer lipo, nem tem o que tirar, mas precisa tirar. Então, eu achava que só eu tava com isso na cabeça, mas, gente, a época do Miss foi a época que eu mais estive doente emocionalmente, porque era muita comparação, era muito... Você nunca estava satisfeito o suficiente. Por mais que você passasse o dia inteiro sem comer e com laxante para você fazer uma campanha de biquíni, você nunca estava bem. Você sempre olhava e falava assim, nossa, podia ter murchado essa barriga. Né? Então, é uma cobrança que é nociva, né? A gente, pelo menos eu posso falar por mim, assim, como você disse, às vezes você se olhar numa foto e querer... Tá o tempo inteiro se mudando. Como se aqui você nunca tivesse bem o suficiente. Podia estar feito desse lado, daquele, murchada a barriga, eu tô gorda, preciso emagrecer mais, preciso afinar mais meu braço, minha perna. Então parece que você nunca tá no padrão certo, parece que você nunca consegue alcançar. Sim, e é nisso que muitos acabam indo para vício de remédio, vício de droga. Você chegou a se viciar em alguma coisa assim, não? Não, eu não cheguei a drogas, eu bebia, né, socialmente, a bebida alcoólica, mas a parte da droga, não. Eu também não. Eu era totalmente avessa a isso. Tinha as amigas minhas que realmente foi para a parte da cocaína, maconha e tudo, mas eu nunca, nem cigarro, nada, nisso aí.
Só que tem também a parte que elas vão também para remédios, né, controladas para emagrecer, para estar ali bem. Né? Então, quando eu fui escrever esse livro, e na parte que eu falo de Miss, eu achava que era só eu que passei por isso. E eu perguntei a uma amiga minha que foi Miss comigo, e ela falou que foi a época da vida dela, quando ela foi para o concurso, que ela estava mais doente emocionalmente. Então, é uma coisa muito real. Né? Hoje em dia, eu vejo muitas meninas na harmonização facial, pondo boca, descaracterizando por conta de uma comparação, né? De deixar levar para uma grande comparação, né? De nunca estar satisfeita com o que tem. E nessa parte da fama, é muito mais forte isso, né? É muito mais forte. Então, eu fui para o lado de Miss, não tive um sucesso muito assim a nível nacional, eu estava caminhando para isso. Fiz participação de algumas novelas, formei em veterinária depois do Miss, consegui terminar o meu curso, então eu comecei a ser difícil continuar sendo modelo, porque eu trabalhava com cavalos, então eu estava ali toda cheia de cocô de cavalo, aquela sujeira, e tinha que correr para o estúdio para fazer uma foto de noiva. Já não estava dando para administrar. De botina, tinha que ir para o salto alto. Então estava bem difícil, então eu tive que optar. Ou veterinária, ou modelo. E aí eu escolhi veterinária.